O projeto que estabelece ficha limpa para os candidatos nas eleições brasileiras foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A votação da matéria em plenário deve ficar para maio, o que, na prática, deve impedir que a nova regra possa valer já para esse ano. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro. Deputado, as pessoas se perguntam, estão perguntando, mas já não estava ali, indo a plenário para uma grande votação, por que vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça? Então eu passo essa pergunta para o senhor, porque eu acho que essa é uma questão que as pessoas se fazem, se colocam. Qual foi, o que travou? Qual foi o item, digamos, qual foi a questão que não levou ao consenso? Primeiro, e também, para mim, como parlamentar, como deputado e como líder do meu partido, foi uma surpresa, porque havia um entendimento de que dia 7 de abril esse projeto entraria em pauta e seria votado. Poderia ser derrotado ou aprovado, mas a votação dele seria... Porque não se compreende uma nova análise por parte dos projetos, por parte dos partidos, até porque a comissão, que foi chamada de comissão informal, coordenada pelo deputado Miguel Martini, ela funcionou, ela fez audiências. E no momento em que... tinha representantes de vários partidos. O meu partido, PSC, tinha um representante, o deputado Régio de Oliveira, que fez uma explanação para todos os membros do meu partido, os 16 deputados do PSC, e nós entendemos muito bem e fechamos a questão no projeto da forma que ele estava. Então, nos surpreendeu. Quando na reunião do Colégio de Líderes, na semana retrasada, apresentaram essa proposta. Nós temos que levar para a Comissão de Constituição e Justiça para fazer um debate mais aprimorado. Como levar para a Comissão de Constituição e Justiça? O que eu me pergunto, e na realidade eu fiz essa pergunta, infelizmente, o que a gente não conseguiu na reunião de líderes foi número suficiente para caminhar a urgência no plenário. O que faltou foi isso. Nós tivemos 3, 4 grandes partidos que não colocaram sua assinatura no pedido de urgência e o projeto não pôde ir para o plenário, votação da forma que queria. Então, esse foi o ponto principal. Agora, nós continuamos firmes. Eu acredito ainda que em 2 semanas, ele pode ser, amanhã vai ter uma audiência também desse projeto lá. Eles apresentaram 28 outras emendas nesse projeto. Acredito que em um dia já pode resolver. Se quisesse, na semana que vem ou na outra semana, esse projeto já estaria pronto para poder levar em pauta. Mas, deputado, quando eu vi, não lembro de quem, um comentário sobre o aspecto inconstitucional, que haveria uma inconstitucionalidade nesse projeto. Aí eu penso assim, mas se é inconstitucional, se fere essa questão, então é difícil. É isso mesmo ou não? Olha só, o que as pessoas estão confundindo quando falam da inconstitucional, é um projeto inconstitucional porque está punindo quem não teve a sentença transitada em julgado. Então nós temos que fazer uma avaliação não dessa forma. Porque a inconstitucionalidade haveria se eu estivesse condenando alguém a uma pena que não passasse por todos os procedimentos. A inegibilidade não é pena. A inegibilidade é condição para ser eleito. Ou seja, se eu não me filiar num partido dentro do período de 1 ano, eu não vou poder ser candidato. E nem por isso eu vou ser inelegível, nem por isso vou ser criminoso. Sim. A mesma coisa. Se eu preciso me desincompatibilizar 6 meses antes. Se eu não me desincompatibilizar, eu não vou poder ser candidato. Então, nós temos que entender que essa questão da inegibilidade não é uma penalidade, é uma condição. E se nós, aqui da Câmara, estabelecemos que o procedimento para ser elegível tem que ser, não haver nenhuma sentença naqueles crimes, naqueles posicionamentos que o projeto chamado Ficha Limpa apresentou, é uma condição de inelegibilidade, pronto. Não estou condenando ninguém previamente. É só condição de elegibilidade. Então, a diferença é essa. Não há inconstitucionalidade. Essa preocupação foi demonstrada, eu acho que já, no meu ponto de vista, já está totalmente superada. O que nós precisamos é ter a consciência e levar isso a outras pessoas. Todo mundo parece que tem receio. E dizendo que foi uma discussão precipitada. Eu não entendo que possa ser uma discussão precipitada, porque este projeto tem um projeto de lei, o PLP 168, que é de 93. Ou seja, 93 tem 17 anos tramitando aqui na casa, que é a regulamentação do artigo 14, parágrafo 9 da Constituição da República, que fala da vida pregressa dos candidatos. Então, nós não estamos falando de uma coisa nova. Essa situação não é recente. Então, nós temos sim que enfrentar. Nós precisamos enfrentar de forma séria. Agora, eu já vi
já vi opiniões também, manifestações a respeito essa expressão que se usa no Brasil, transitar em julgado, né? Quer dizer, esgotar todas as instâncias da justiça. Mas eu acho curioso alguém defender isso na medida em que nós sabemos que a justiça brasileira ela permite que um processo, alguma coisa do tipo, demore 15, 20 anos, às vezes, até esgotar todas as instâncias. Significa que, no caso de um deputado, por exemplo, deputado federal, digamos assim, são 4 ou 5 legislaturas. Quer dizer, aí não existe, aí não precisa ter nada, então. Exatamente. Isso que a gente tem que entender. A questão, quando fala, isso aqui agride a constitucionalidade, só para repetir, para o nosso ouvinte também, nosso telespectador entender, não agride a inconstitucionalidade porque não transitou em julgado. Não agride porque, se eu for condenado por um crime antes de transitar em julgado, isso é inconstitucional, porque eu estou respondendo por crime. Agora, eu colocar no procedimento de inexigibilidade não tem problema nenhum. São as regras que nós estamos criando. Eu acho que, porque estão achando que 8 anos é muito. Pode até discutir, em vez de 8, porque hoje são 3 anos a regra de inexigibilidade. A pessoa é condenada, fica 3 anos, não passa nenhuma eleição. É uma coisa vergonhosa, eu acho que está na hora de mudar. Nós já perdemos muito tempo, eu falo isso mesmo com clareza, já falei isso no Colégio de Líderes, perdemos muito tempo, está mais do que na hora. O país necessita, o país precisa. Nós estamos no processo democrático, estamos depurando esse processo democrático. Eu já fui agente público do Executivo, eu sei das dificuldades, já tive também procedimentos dessa natureza, mas eu não posso ter temor, porque a sociedade aguarda uma solução dessa natureza. Mas é uma pergunta que veio assim, a curiosidade. Porque outro dia o deputado, acho que foi o vice-presidente Zé de Alencar, não sei se foi ele, que disse uma coisa que eu achei muito sensata, assim, olha, o candidato a vice não pode tirar voto. Sim. As pessoas votam no candidato a presidente. Isso. No caso de senador, por exemplo, as pessoas votam no candidato a senador, mas nem sabem, e nem sabendo, muitas vezes, quem são os suplentes. São 2, né? Perfeito. Nesse caso, de pessoas que nem têm o nome, às vezes, citados, quando o candidato a senador, por exemplo, suplentes nem são citados, muitas vezes, ou no caso de um vice-governador, do vice-prefeito, do vice-presidente da República, eles também, esses candidatos a esses postos, eles também passam por esse crivo do ficha limpa? Não tem a menor dúvida. Boa pergunta que você faz, porque até para esclarecer o nosso telespectador também, não tem problema de ele ser vice, dele ser suplente, senador, todos são candidatos. Qualquer cargo. Qualquer cargo. Todos que são candidatos aos princípios da elegibilidade e os princípios da ineligibilidade estão passíveis de responder. E você tocou num ponto que é muito interessante, que é isso que nós estamos levantando também no processo eleitoral. A divulgação clara e absoluta dos candidatos aos cargos de vice-governador, vice-presidente, vice-prefeito, e dos candidatos a suplente do Senado. Porque o que acontece hoje? No Senado, muitos dos senadores, né, hoje estão ocupados por suplência. Não que eles sejam ilegítimos, são legítimos, porque foram votados junto com o senador. Claro. Precisam ser esclarecidos, as pessoas precisam conhecer, precisam ter noção exata de quando está votando naquele senador, está votando também nos outros 2 suplentes, que tem que ter igualmente a ficha limpa. Deputado Léo, nosso tempo está se esgotando e eu queria saber quais são as suas expectativas. Quer dizer, você acha que a coisa avança? O que você acha? A expectativa, eu entendo que é a melhor possível. Mesmo que haja uma resistência, houve essa resistência inicial, eu acho que foi clarificado muitas das dificuldades. Eu imagino que em uma semana na próxima semana, isso possa estar resolvido na Comissão de Constituição e Justiça. Não tendo que tenha que aguardar 5, 6 sessões, porque o regimento permite que, quando há maioria, a gente levar imediatamente ao plenário. Então, eu espero que prevaleça o bom senso e que a gente aprove ainda este mês de abril o projeto Ficha Limpa. Deputado Léo, muito obrigado pela sua vinda, sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E obrigado a você, que ficou com a gente até agora.